Olá, tudo bem? Me chamo professor Danda e leciono matemática na rede pública e privada do nosso município. E no vídeo de hoje iremos vivenciar uma habilidade voltada para o 8º ano. E neste vídeo iremos trabalhar como unidade temática a álgebra. E o objeto de conhecimento, sequências recursivas e não recursivas. Iremos dar ênfase às sequências não recursivas. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer a minha amiga professora Soraya Vicente, que foi quem produziu essa aula e está me dando a oportunidade de participar desse projeto. Então, muito obrigado, professora Soraya Vicente, e vamos começar o nosso vídeo. Bem, no nosso primeiro problema, diz que na aula de arte, um estudante do 8º ano B desenhou uma sequência figural ilimitada. Apresentou para a sua turma e propôs alguns desafios. Observe a imagem e responda. Bem, a sequência figural é essa daqui, né? Onde eu tenho aqui a primeira figura, a segunda figura, a terceira figura. Ela é ilimitada porque tem essas reticências aqui. E aí, ó, na alternativa A, ele pede o seguinte: vocês conseguem desenhar o próximo termo dessa sequência? Vejamos. A primeira figura, ela tem um quadrado, um lado de um quadrado de base e um lado de um quadrado de altura. A segunda figura, ela tem dois lados de um quadrado de base e dois lados de um quadrado de altura. A terceira figura, ela tem três lados de um quadrado de base e três lados de um quadrado de altura. Vejam que aqui eu tenho uma sequência. A primeira figura, ou a figura 1, um lado de base e um lado de altura. A figura 2, dois lados de base e dois lados de altura. A figura 3, três lados de base e três lados de altura. Lógico que a figura 4 vai ter 4 lados de base e 4 lados de altura. E ainda temos uma observação. Na figura 1, eu tenho um quadrado preto. Na figura 2, uma das diagonais é formada apenas por quadrados pretos, dois quadrados. Na figura 3, uma das diagonais é formada por 3 quadrados pretos. Então, na figura 4, eu vou ter também uma das diagonais formada por 4 quadrados pretos. Na alternativa B, ela pergunta o seguinte: qual a quantidade de quadrados pretos haverá na figura 4? E na figura 6? Já vimos que na figura 4 eu vou ter 4 quadrados pretos, que é uma das diagonais. Caro aluno, veja o seguinte: na figura 1 eu tenho um quadrado preto, na figura 2, 2 quadrados pretos, na figura 3, 3 quadrados pretos. Na figura 4 já vimos que nós temos 4 quadrados pretos. Então, na figura 6, nós iremos ter 6 quadrados pretos. Então, a resposta para a alternativa B vai ser 4 quadrados na figura 4 e 6 quadrados para a figura 6. A alternativa C pergunta por qual expressão algébrica podemos representar a sequência formada pelos quadrados pretos de cada figura dessa sequência. Veja, na figura 1 eu tenho um quadrado preto, na 2, 2 quadrados pretos, na 3, 3 quadrados pretos, na 4, 4 quadrados pretos. Vimos também que na figura 6 teremos 6 quadrados pretos. Se representarmos n pelo número da figura, ou seja, n, quando representa o valor de 1, eu vou ter um quadrado preto. Se n representar o valor de 3, figura 3, a terceira figura, eu vou ter 3 quadrados pretos. N representando a figura 6, eu vou ter 6 quadrados pretos. Então, eu posso dizer que na enésima figura, eu vou ter n quadrados pretos.
Bem, o nosso segundo problema diz que a professora de matemática da turma do 8º ano apresentou a seguinte imagem e pediu para que todos respondessem ao que se pede. A imagem é essa daqui, né? É formada por colunas de cores vermelho e azul, e essas cores se alteram. Então eu posso até enumerar essas colunas, né? A coluna 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ver o que é que se pede. A cor da barra do termo seguinte. Veja, eu tenho aqui cores alternadas. Eu tenho a primeira coluna aqui, ó, e quando ele fala termo seguinte, é coluna seguinte, né? Então eu tenho aqui a primeira coluna, o primeiro termo é vermelho, a segunda coluna, o segundo termo, azul, o próximo vermelho, o próximo azul, o próximo vermelho. Então o próximo termo aqui vai ser que cor? Azul. Na letra B, ele pede assim, ó, qual a cor da barra do 11º termo? Essa é a primeira pergunta da letra B. São duas, né? Vamos analisar logo essa primeira pergunta. Vejam, analisando aqui o desenho, a coluna 1 é vermelho, a coluna 2 é azul, a coluna 3 vermelho, 4 azul, 5 vermelho, a coluna 6 aqui já vimos que vai ser azul. Então o que é que nós podemos perceber nessa disposição aqui? Que aos números ímpares, as colunas são sempre vermelhas. E os números pares, as colunas são azul. Já que ele pede o 11º termo, ou seja, vai ser a 11ª coluna, ou a coluna de número 11, já que 11 é um número ímpar, então a cor dessa coluna ou dessa barra vai ser vermelha. E a pergunta segue, né? E a quantidade de retângulos que nela contém? Ó, na primeira coluna ou na coluna 1, eu tenho 2 retângulos. Na coluna 2, eu vou ter 4 retângulos. Na coluna 3, 6 retângulos. Com isso, nós podemos perceber que a quantidade de retângulos em uma determinada coluna vai ser o número da coluna multiplicado por 2, ou o dobro do número dessa coluna. Na coluna 4, eu vou ter o dobro de 4. 2 vezes 4. Então, eu vou ter 8 retângulos. Na coluna 5, eu vou ter o dobro de 5. 10 retângulos. Já que aqui ele pede na coluna 11, então na coluna 11, ou 11ª coluna, ou 11º termo, eu vou ter o dobro de 11, que é igual a 22. Na alternativa C, ela pergunta qual regularidade que você percebe nos termos dessa sequência. Gente, os termos são as colunas. Então, ó, eu posso destacar aqui duas regularidades. A primeira é que nas colunas representadas pelo número ímpar, 1, 3 e 5, as cores são vermelhas. E as colunas representadas pelo número par, 2 e 4, as cores são azuis. Então, essa é a minha primeira regularidade. A cor representada pelo número ímpar vai ser vermelha e a coluna representada pelo número par vai ser azul. A coluna, aqui eu li cor, coluna. Qual a próxima regularidade? Veja, na primeira coluna aqui, na coluna 1, eu tenho 2 retângulos. Na coluna 2, 4 retângulos. Na coluna 3, 6 retângulos. Daqui já dá para perceber qual a próxima regularidade, né? Na coluna 4, eu vou ter que quantidade de retângulos? Sempre o dobro do número da coluna. A coluna 4 vai ter 8 retângulos. A coluna 5 vai ter o dobro. Coluna 5, 10 retângulos. Na coluna 6, que vai estar aqui ao lado, 12 retângulos. Então, a segunda regularidade é que eu posso escrever o número de retângulos de cada coluna dessa através dessa expressão algébrica, sendo n o número da coluna. Então, sempre o número de retângulos
em uma coluna vai ser o dobro de n. Queridos alunos, eu trago aqui dois tipos de sequência, as sequências recursivas e as sequências não recursivas. O que são sequências recursivas? São aquelas que, para que você possa encontrar o próximo termo, você depende diretamente do termo anterior. As não recursivas, essa dependência não é válida. Então, tanto na primeira questão quanto na segunda questão, são exemplos de sequências não recursivas. Exemplo, se eu quiser encontrar a quantidade de quadrados pretos na 10ª figura, eu sei de cara que são 10 quadrados pretos, porque eu tenho uma expressão algébrica aqui que representa essa quantidade. Já na segunda questão, se eu quiser encontrar a quantidade de retângulos na 20ª coluna, é só substituir n por 20. Então eu vou ter 2 vezes 20, 40. Vejam que eu não dependo da coluna anterior ou do número anterior para encontrar o próximo. E quando isso acontece, eu tenho sequências não recursivas. Bem, meninos, encerramos a nossa videoaula por aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Bons estudos e até a próxima.